Senhor, nós te agradecemos, podemos confiar em Ti. O Senhor sobe montanhas, desce vales para nos encontrar. Teu amor é incomparável, imensurável é o Teu amor. E nós te agradecemos pelo privilégio de poder Te servir, Te amar, e de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, celebrar o Teu nome e nos alimentar do melhor do trigo e do melhor do vinho, do melhor do azeite que o Senhor proporciona para nós a partir do Teu trono de graça. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se assentar. Eu louvo a Deus por essa noite estar aqui. Há um ano atrás, a Sônia e eu decidimos ter um ano sabático. Começamos em agosto. E a gente propôs que a partir de agosto de 2023, então nosso sabático ia terminar. Então a gente ia começar a pregar outra vez, a movimentar a agenda outra vez. E sem ninguém saber disso, o Dionísio, conversando comigo, ele fez a pergunta: você pode pregar no dia 20? Falei, puxa, não podia ser uma confirmação mais poderosa do que essa, né? Um ano depois, exatamente, vem o convite da igreja e eu me sinto honrado por estar aqui. E quero dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele é digno de toda a honra. Neemias diz o seguinte: este dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você pode repetir comigo: este dia é consagrado ao Senhor? Não vos entristeçais, mas põe no primeira pessoa: não vou me entristecer, porque a alegria do Senhor é a minha força. Você pode dar um sorriso ou não? 15 para as 3, né? Aquele 15 para as 3. Então olha para o seu irmão e dá um sorriso bem 15 para as 3. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos nele. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 10, depois o 12 e depois o 16. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, 3 horas da tarde. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e encheram-se de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Verso 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas,
por que vos maravilhais disso? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém. Meu desejo é que o Espírito Santo fale ao teu coração. Nossa oração é que os olhos da nossa fé sejam abertos para extrairmos daqui lições que possam ser vida para nós ao sair daqui hoje. Como todas as vezes, nós temos uma boa palavra que praticamos depois que saímos daqui. Nós encontramos um cenário muito interessante, que um homem sendo carregado, às vezes muita gente prega que aquele homem estava sentado, aí Pedro chegou, não, o homem estava sendo levado para o lugar que ele ficava. Ele ficava na porta formosa do templo. A porta formosa do templo era a porta principal para os átrios do templo de Salomão. Existiam 3 átrios: o átrio dos gentios, o mais exterior, o átrio dos homens, o átrio das mulheres, e mais interior, o átrio dos homens. Havia sim uma separação de classes ali, de pessoas, de gênero, porque era assim na religião judaica: homens, mulheres e estrangeiros. E ele ficava, esse coxo, normalmente ficava à porta para fora. E aguardava sempre o fluxo de pessoas que chegavam para entrar, seja gentios, mulheres ou homens. Ali era o seu point. O que a Bíblia mostra que ele era coxo de nascença. Não sabemos exatamente a complexidade desse problema, mas ele era um coxo de nascença. Você sabe que a paralisia pode ser uma paralisia de um membro só, que é chamado de monoplegia. Pode ser de 2 membros, que é chamado de diplegia. Pode ser paraplegia, que são os membros inferiores. Ou pode ser tetraplegia, que são os 4 membros. E ainda tem um outro, que é a hemiplegia, que é a paralisia de um lado do corpo. Então, aparentemente, esse homem tinha uma paraplegia. Era coxo dos pés, ou das pernas, dos membros inferiores. Aparentemente, a gente deduz, porque dá muita ênfase na questão dele ficar em pé. E até porque Pedro tomou pela sua mão direita. Às vezes a gente acha que Pedro que deu a mão direita. Não, Pedro pegou a mão direita do homem. Então o braço direito pelo menos estava bom. Era uma pessoa que estava esmolando. As condições sociais dele eram muito interessantes para destacar uma pessoa numa crise horrível. Ele tinha problemas nas questões sociais, família. Ele era levado pela família ou por alguém para ficar à porta formosa do templo para esmolar. E como era coxo de nascença. E o verso no capítulo 4, 22, diz que ele tinha mais de 40 anos, fazia muito tempo que ele frequentava aquele espaço. Então a sua posição ali era de um mendigo.
E mendigo nem sempre tem família por perto. Ninguém quer ser amigo de mendigo, só os cachorros. O mendigo normalmente tem 1, 2, 3 cachorros. Eles gostam de estar cercado dos bichinhos. Sempre tem um carroceiro e um cachorro, um cavalo ali junto, mas pessoas quase não tem. Essa pessoa, apesar de viver sempre envolvido em uma multidão, estava sempre sozinho em relação à família e amigos. Era deixado ali. Olha a palavra, era deixado ali. Ninguém se importava se ele comia, se ele bebia, se ele tomava chuva, sol, etc. Ele era deixado e esmolava. Ele tinha na cabeça uma cultura da escassez plena. Se alguém não me der alguma coisa, eu não consigo comer, não consigo beber, não consigo viver. Seu problema físico era a paralisia. Já destacamos que provavelmente fosse uma uma paraplegia. Era paraplégico. Ele era vulnerável. Aqui está uma condição muito ruim na vida deste homem, a sua vulnerabilidade. Sem apoio de sociedade, sem apoio de família, sem apoio de amigos, ele estava à mercê da sorte, completamente vulnerável. Ninguém sabia se ele estava doente, se ele estava bem, se não estava, se precisava de alguma coisa além da esmola. Assim era a vida dessa pessoa nessa área. E nos aspectos emocionais, vê-se uma pessoa completamente desesperançada, porque coxo de nascença, vivendo a vida esmolando, e sentado à porta do templo, todos os dias, não dá para ter esperança de um futuro melhor. Era uma condição completamente desesperançada. Além disso, a humilhação de ser um mendigo, a humilhação de ser um pedinte, um esmolante, a humilhação de fazer parte de uma classe da sociedade em que as pessoas normalmente rejeitam. E por isso, acredito que ele vivia em solidão e abandono, pela sua condição de esmolante, solitário, à porta do templo. Como eu disse, entrava homens, mulheres, estrangeiros, todos tinham espaço dentro do templo, ele ficava fora do templo. E também nem podia entrar, se fosse sacerdote, da linhagem sacerdotal, não podia nem sacrificar, pela condição de defeito físico que ele possuía, por ser uma pessoa especial. Os problemas materiais que ele possuía, provavelmente, ele nunca conheceu um cartão de crédito na vida, um Pix, nunca conheceu uma transação bancária, nunca conheceu um cheque, nunca conheceu um salário, sempre conheceu a miséria. A miséria era a sua identidade, ele era a cara da miséria. Agora é um paradoxo muito grande você encontrar a cara da miséria na porta da igreja. E essa pessoa era essa cara, a cara da miséria na porta da igreja. Chamando aquele templo no contexto atual, vamos contextualizar para a igreja. E o seu problema, já falamos anterior, era o viver desassistido. Talvez seja essa a pior condição do ser humano. Não ter o mínimo de condição, de dignidade de vida. E os problemas espirituais? Encontramos aqui, apesar de todos os dias ele estar à porta do templo, aquele dia ele estava chegando. Mas todos os dias estava à porta do templo, chamada Formosa, a principal porta, que dava para os 3 átrios. Ele estava de costas para a igreja. Porque ele sentava à porta, olhando para quem chegava, e não para quem saía.
ele estava de costas para a igreja. Há muitas, claro, evidências de que ele vivia ali sempre na expectativa de que alguém percebesse a sua presença e tocasse no coração de dar alguma coisa, tivesse um toque especial. E isso aconteceu quando Pedro e João estavam se aproximando, e ele olhou, fitou os olhos neles, esperando receber deles alguma esmola. Então a situação espiritual dele era de costas para a igreja. Na verdade, ele tinha costas calejadas com a parede. Isso que era verdade. E as pernas calejadas com o assoalho. Apesar de todos os dias ele estar ali próximo à porta formosa do templo, não entrava e nem podia entrar. Obviamente, nunca teve a experiência de conhecer a igreja por dentro. Que condição espiritual horrível. Você está perto, mas longe ao mesmo tempo. É vizinho, mas não consegue desfrutar da graça, da alegria da adoração, da alegria do louvor, do sacrifício, de perceber o sangue de Cristo, de observar tantas coisas boas que acontecem dentro da igreja. Quem é feliz por estar aqui na igreja? Quem é feliz por um dia ter dado as costas para o mundo e ter entrado na igreja? Quem é feliz? Isso é algo extraordinariamente transformador para a nossa vida. Quando eu entrei para a igreja e com a consciência de quem Cristo era na minha vida, eu nunca mais quis outro lugar do que a igreja do Senhor Jesus. Dizia o salmista, preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que em outros lugares 1000. E ele fala que até o pardal encontrou casa, até andorinha ninho para si, mas aquele estava privado. Não era uma privação por escolha, era uma privação porque a sua realidade era assim. Era, vamos pensar, era o destino. Eu não acredito em destino, mas muita gente fala, era o destino, era destinado a ficar ali. Mas eu acredito no propósito de Deus e não no destino. Quem crê no propósito de Deus? Deus tem propósito para todas as pessoas na face da terra, até para um paralítico. A visão que o paralítico tinha contrastava muito com a visão dos apóstolos. A visão do paralítico era o seguinte: ele conseguia ver pessoas, apenas as pessoas que entravam e saíam, mais nada. A sua visão estava focado na expectativa de que alguém se movesse. A sua visão estava limitada às suas necessidades e criava a partir daí todas as suas expectativas. Que horrível isso, você esperar que alguém se mova para atender a sua necessidade. Essa era a visão dele, olhar para as pessoas por aquilo que elas poderiam lhe oferecer. Então, nesse momento, sua visão o guiava as pessoas com o potencial de ajuda. E viu os apóstolos, provavelmente os conhecia, porque eles eram muito conhecidos. Era Pedro e João, muito conhecidos. E ele dirigiu o olhar para eles, vendo a Pedro e João, e esperou receber deles alguma coisa. Pediu esmola. Irmão, quando você encontra a pessoa certa e que você solicita alguma ajuda, você tem surpresa de Deus. E aqui aconteceu a grande surpresa. Agora a visão dos apóstolos.
Eles tinham uma visão das implicações do reino de Deus. Por isso subiam para a oração todos os dias às 15h. Eles precisavam estar na casa de Deus, buscando a Deus, porque a visão deles era manterem-se cheio do Espírito Santo e ver as coisas na ótica de Deus. Porque sem oração a gente não nos mantém cheios do Espírito e nem consegue ver as coisas na ótica de Deus. Provavelmente, se fosse um cristão chamuscado, ia falar para ele assim: olha, vamos te mandar lá para o recurso, para a prefeitura, para algum lugar. Mas aqueles homens nem pensaram nisso, porque eles perceberam que era uma oportunidade de fazer algo da parte de Deus. Aqui está a visão dos apóstolos. Fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Esse olha para nós significa o seguinte: a partir de agora você nunca mais vai olhar no vazio ou olhar na expectativa de que alguém lhe ajude. Você vai olhar agora naquilo que nós vamos lhe oferecer. Agora você não está olhando para o Pedro, nem está olhando para o João. Você está olhando agora para a graça do Evangelho de Jesus Cristo que chegou até você nesta hora. Perto das 15h. E aconteceu que no olhar dos apóstolos, os verdadeiros servos de Deus, que têm um olhar para o indivíduo e para as suas necessidades, e mais profundo para a sua condição de ser humano, de salvo, não salvo, liberto, não liberto, preso, amarrado, eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Aliás, não disse levanta, disse anda. O homem não andou imediatamente. Imediatamente Pedro estendeu a mão e aí começou o processo de cura do homem. Estendeu a mão, tomou pela mão direita e os pés e tornozelos do homem começaram a se firmar. E quando ele sentiu forte os pés e os tornozelos, ele deu um salto. Interessante, ele deu um salto e começou a andar. Aí na sequência diz o texto que ele entrou com eles no templo. Olha, presta atenção, entrou com eles no templo. E como ele fazia? Ele ia andando, saltando e louvando a Deus. Vamos dizer essas 3 palavras? Ele foi andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Olha o processo. Andar é um avanço depois de você ficar em pé. Ficar em pé é um avanço depois de você estar paralítico por mais de 40 anos. Andar é um avanço, saltar é outro grande avanço, e louvar a Deus então é um avanço muito grande, sobrenatural. Foi isso que aconteceu. Isso muito rápido. Em pouco tempo, tudo isso aconteceu. E ele, diz o texto, juntou-se com os apóstolos depois no pórtico de Salomão. Lá no átrio, no terceiro átrio, mais exterior, havia uma cobertura cheia de colunas, onde era chamada de pórtico de Salomão. Ali eles se reuniam para conversar um pouco, para dialogar e talvez para discutir um pouco mais da palavra. E ele foi encontrado lá com os apóstolos, Pedro e João. Que coisa tremenda isso aqui. Eu consigo perceber que os resultados da vida, os resultados desse milagre na vida dessa pessoa, foi muito grande, a ponto do próprio
Pedro dizer o seguinte: o que aconteceu com ele foi o seguinte, que no nome de Jesus, o qual o nome o fortaleceu, no qual ele creu, é que ele recebeu essa perfeita saúde. Essa perfeita saúde é uma palavra grega, holocléria, perfeita saúde. Então a vida dele mudou totalmente. Não foram só os pés que foram curados, mas foi do pé à cabeça, foi toda a sua vida. Sua vida como vida digna de uma vida diferente do que ele levava. A sua vida familiar foi alterada, a sua vida material foi alterada, agora ele tinha condições de viver uma vida normal, como qualquer pessoa, e alcançou uma verdadeira espiritualidade. Porque agora ele não estava mais de costas para a igreja, agora ele estava de costas para o mundo, de costas para a mendicância, de costas para a bondade das pessoas que entravam no templo e podiam lhe dar uma esmola. Ele já não necessitava disso, porque ele tinha perfeita saúde. Glória a Deus. Foi o nome de Jesus que deu a ele perfeita saúde. A obra de Jesus é plena e completa. Jesus nunca faz algo pela metade. Filipenses, Paulo diz: aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Caso você ache que tem muita coisa para acontecer na sua vida ainda, tenha certeza que o Senhor está trabalhando para que isso aconteça. Faz parte dessa saúde plena que o Senhor quer dar. Essa holocléria que Ele quer dar para a sua vida. Então vai mudar a sua vida pessoal, vai mudar a sua vida familiar, vai mudar a sua vida material, vai mudar a sua vida espiritual. E nunca mais você vai colocar os pés de novo naquele tijolo. Nunca mais você vai colocar as costas naquele muro. Porque agora você está andando, saltando e louvando a Deus. Quem pode dar um glória a Deus para isso? A cura dele pôs ele a andar. E esse andar fala da vida cristã. Após ser curado da paralisia, ele teve acesso ao interior do templo. E agora tinha as costas para o mundo. Ele caminhava agora com os apóstolos. Apegando-se ele a Pedro e João, encontraram-no no pórtico de Salomão. Já estava lá na reunião dos apóstolos. Na reunião de oração e discipulado. Que mudança, hein? Que mudança. Eu creio que Deus já fez mudança na sua vida. Mas creio que há muita mudança que pode ser feita ainda, porque o Senhor vai completar a sua obra em nossos corações. A igreja está em processo. A igreja está em processo de santificação. Aliás, santificação é um processo. Não acontece de uma vez só. Acontece dia após dia, uma construção tijolo após tijolo, e assim vão se construindo em nós todos os processos, né? Todas as áreas que nós necessitamos de santificação, de consagração e de busca de Deus. Quais as implicações que nós temos aí na nossa vida cristã? A primeira implicação é: tudo começa com oração. A oração é a atividade, o exercício espiritual mais democrático que existe. Se alguém não sabe ler, ele sabe orar. Se alguém não conhece teologia, mas ele sabe orar. Se alguém não tem quem explique a Bíblia, onde ele estiver, ele pode orar. A oração é a coisa mais fácil e democrática que existe na vida espiritual. E é um dos exercícios mais negligenciados da vida cristã.
Parece que depois que a gente entra para o hall da igreja, a gente é encontrado no pórtico de Salomão, a gente já não ora mais. A gente está mais propenso a discutir coisas, a discutir teologias, discutir ideias, a discutir padrões, a discutir costumes, e pouco se ora. O milagre aconteceu porque homens de Deus decidiram orar às 3 horas da tarde. E sempre que alguém decide orar, você pode ter certeza que milagres vão acontecer. Deus vai agir. Não é de propósito que a pessoa vai orar para que os milagres aconteçam, mas é a consequência, é o resultado, é a circunstância, é Deus que dirige para as pessoas que precisam da intervenção dele. E Pedro e João, costumeiramente, indo para o templo para a oração, a hora nona, às 3 horas da tarde, encontrou aquele cenário que o homem era trazido ainda nos braços de alguém e colocado ali para que ele tivesse esse diálogo. E a partir daquele diálogo, ele foi completamente restaurado pelo poder de Deus. Tudo começa com a oração, porque a oração também é que dá autoridade para um homem dizer para um paralítico: em nome de Jesus o Nazareno, anda. E imediatamente a pessoa se levanta e começa a andar, correr, saltar e glorificar a Deus. A oração faz isso. A oração é que dá a abertura da porta do coração das pessoas para conhecer Cristo como Salvador. Quando Pedro se defendia das palavras das pessoas que criticavam o que estava acontecendo, ele falou de salvação, ele disse: nenhum outro há salvação. Verso 16, pela fé no nome de Jesus, o verso 16 diz, Pedro, volta um pouco aqui nos versículos, nós encontramos versículo 12, versículo 13 em diante, por 2 vezes Pedro fala de salvação, por 2 vezes. No primeiro discurso e depois no capítulo 4 mais uma vez. Ele está falando de salvação. A oração produz salvação. Às vezes a salvação acontece com um milagre como este, que aquele homem nem precisou ser evangelizado com as 4 leis espirituais, mas ele foi evangelizado porque o poder de Deus tocou nele e ele reconheceu Jesus o Nazareno como o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Nós temos aqui a outra circunstância, que no segundo momento, Pedro tomou pela mão direita e o levantou até que o coxo ou o paralítico se firmasse sobre os seus pés. Irmãos, se tiver gente se convertendo, tem que ter gente levantando os que se convertem. Se tem gente paralítico na vida cristã, só se levanta se tiver alguém puxando pela mão direita. E esse é um processo claro de discipulado. Pedro não deixou o homem agora se virar sozinho, levantar sozinho. Ele ofereceu a sua mão, ele levantou o homem e ajudou o homem a se firmar, a ficar em pé, até que ele começasse a andar. Quem entende que isso é um processo chamado de discipulado? A oração começa, mas o discipulado continua. É o processo imediato. Na terceira fase nós temos aqui, que o verso 7 diz, imediatamente seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé. Aqui eu chamo a lição da consolidação. Se você não consolida aqueles que você evangeliza e aqueles que você coloca em pé, eles caem outra vez. Eles não sabem caminhar sozinhos ou não conseguem andar sozinhos.
E é interessante que Jesus colocou na igreja exatamente pessoas maduras para ajudar as mais novas, pessoas mais velhas para ajudar as mais novas, pessoas mais consistentes para ajudar as menos consistentes, para que todos sejamos firmados na vida cristã. Então, ele foi consolidado por Pedro e João, e de repente ele deu um salto. Sabe aquele aquele salto que a gente dá na vida cristã depois da conversão? Acontece quando a gente está firmado. Que a gente já está discipulado, já num processo de crescimento, aí a gente consegue saltar para coisas melhores. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E a próxima lição que nós temos aqui é que essa consolidação se dá quando a pessoa de um salto se põe em pé. Porque sentado, caído, deitado, mendigando, não é expressão de transformação. Mas em pé e pronto para andar é uma expressão de mudança. Nós temos também a lição da autonomia. Ele começou a andar e entrou com eles no templo. Começou a andar com suas próprias pernas. Não era mais carregado para entrar no templo, agora ele era carregado para chegar à porta. Agora ele era autônomo, ele tinha pés e pernas, artelhos, músculos, tendões fortalecidos para com seus próprios pés entrar na igreja. Eu vejo tanta gente paralítica que ainda depende da fé dos outros. Há tanta gente paralítica que não consegue andar sozinho se não receber ou uma profecia, ou não tiver alguém dizendo assim, eu vou orar com você, eu vou orar por você, eu vou estar com você, eu vou estar. Então é aquele que vive a fé do outro. Nós podemos sim receber algo da fé dos outros, mas nós temos que ter a nossa própria fé. Nós temos que ter a autonomia espiritual para andar a nossa vida cristã, para entrar na igreja. E cada um pode entrar na igreja, entrar na vida cristã, no ministério, mais profundo que queira, desde que se disponha a ir nessa profundidade, nessa direção. Há quanta gente dependente, crentes dependentes de uma ligação, dependentes de tudo bem, tem momentos que a gente precisa. Eu não estou criticando o apoio, o conselho, o apacentamento, eu estou falando de autonomia de vida cristã. O pastor não pode levar todo mundo quando viaja. Ele não pode levar na mala as pessoas quando ele viaja. Ele leva no coração, leva na mente, mas não pode levar. E quantas igrejas entram em crise quando o pastor tira umas férias? Quanta gente se sente órfãos quando o pastor não está na igreja? Porque não estão andando ainda com seus próprios pés. Está na hora de nós ficarmos autônomos, de não ser independentes, mas sermos autônomos. Independência é um pecado que as pessoas têm, de estar na igreja e se achar que é o único, exclusivo e faz as coisas do seu próprio jeito, sem respeitar a autoridade, sem respeitar o ambiente, a posição dos outros, etc. Mas a autonomia é uma interdependência, mas que me dá o privilégio de andar com meus próprios pés. A Bíblia diz que no versículo 11, que as pessoas viram ele andando apegado aos apóstolos. Essa expressão fala de mais uma lição para a nossa vida cristã, que é a lição do relacionamento e do companheirismo.
Vida cristã é vida de relacionamento. Não dá para ser ilha dentro da igreja. A gente não pode se isolar dentro da igreja. Porque os dons dos irmãos, o carisma dos irmãos, a amizade dos irmãos, a alegria dos irmãos, precisa contagiar a minha vida também. Tem gente que ainda está naquela de entrar na igreja como uma estátua e sair da mesma forma. Entra mudo e sai calado, achando que isso é espiritualidade. Às vezes a igreja parece que tem uma bagunça, todo mundo conversando, todo mundo parece que é uma irreverência. Não é não, isso é relacionamento, porque a gente tem saudade dos irmãos. A gente tem vontade de conversar com os irmãos. A gente tem desejo de estar perto deles. E principalmente se esses forem homens como Pedro e João. Homens maduros. Na autonomia, nós também temos um cuidado de escolher as pessoas que nós queremos andar com elas. E ele escolheu Pedro e João. Quem quer andar com o Pedro aqui? Eu estou falando daquele Pedro. Mas quem está escolhendo gente madura para andar com elas? Se você escolher pessoas que te acrescentam, você cresce. Se você escolher pessoas que não te acrescentam, você decresce. Se você escolher pessoas santas, você fica mais santo. Se você escolher pessoas ímpias, você vai ficar mais ímpio. A Bíblia diz que nós vamos nos relacionar com os ímpios, pecadores, roubadores, porque eles fazem parte deste mundo, mas o nosso relacionamento e nosso companheirismo pode ser uma escolha voluntária e uma escolha intencional. Eu quero andar com aquela pessoa, porque ela me acrescenta na vida cristã. Talvez seja uma das coisas que me deixou assim mais fortalecido na vida cristã. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, as nossas amizades foram completamente modificadas para as pessoas da igreja. E eu sempre gostei de andar com as pessoas mais velhas do que eu. Então aprendi muito com muitos cabelos brancos da igreja. Tanto homens quanto mulheres da igreja. Minha esposa também. Aprendemos muito andando com pessoas que nos acrescentam. Ele se apegou a elas. É importante você ter sempre um núcleo de apego, entre aspas, de apego. Aquelas pessoas que você pode contar, que já está fazendo parte do seu rol, o ciclo de relacionamento, seu círculo de relacionamento, de pessoas referências na sua vida. Amém? Pessoas que te ensinam a palavra, pessoas que te orientam sobre vida cristã, santidade, principalmente aqueles que estão envolvidos com oração e missões. É praticamente o início e o fim, o começo, meio e fim da vida cristã, no sentido de finalidade. E em último lugar, na vida cristã, o que aconteceu foi que, vendo com eles, o homem que fora curado, era a multidão, vendo com eles, com Pedro e João, o homem que havia sido curado, nada tinha o que dizer ao contrário. Isto é, o testemunho estava ali. O testemunho estava presente. O testemunho deu as caras. Foi comigo. Eu era coxo. Eu vivia nessa miséria, eu vivia nessa tristeza, nessa solidão, nesse abandono, nessa circunstância de desassistido, de esmolante. E agora eu posso andar, saltar e louvar a Deus.
Andar significa vida cristã. Saltar significa alegria de ser restaurado. E quando você corre, você salta mais alto. É verdade ou não? E se você der uma corridinha cristã, uma carreirinha cristã, você vai dar muito mais glória para Deus, porque você vai chegar muito mais alto, mais alto, mais alto. E louvar a Deus significa, ele encontrou o verdadeiro sentido da sua existência, viver para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Andando, saltando e louvando a Deus. Quanto mais alto você quer alcançar o céu, quanto mais alto você quer alcançar, maior tem que ser a sua carreira. Corra, não só ande, mas corra. Corra aprender a palavra, corra ler os evangelhos, corra meditar na palavra de dia e de noite. Corra, faça como o salmista no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. Ele encontrou o propósito da sua existência. E eu quero encerrar aqui, lendo o Salmo 103, 1. E ler para vocês também, Isaías 35. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos ler juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. Isaías 35. Diz: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações onde jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus.
Tudo começa com a oração. Tudo começa com a oração. Se você sente que alguma área da sua vida está sofrendo de paralisia, seja a vida de oração, o discipulado, a consolidação, o relacionamento, hoje, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Deus vai abençoar a sua vida, vai libertar você de qualquer paralisia, de qualquer coisa paralisante, ou de qualquer circunstância que te faz mendigar na vida cristã. O homem, à porta da igreja, mendigava, e muitos estão mendigando dentro da igreja. O profeta Isaías diz: os coxos saltarão, e saltarão como cervos, os cegos terão seus olhos abertos. Eu não estou dizendo que você está coxo, paralítico, mas pode ser que alguma área da sua vida esteja deficiente, ou talvez você não tenha deficiência, mas você se sente pobre, mendigando. Parece que para você as coisas não acontecem como acontece com os outros. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Senhor Jesus, muitas vezes nós sentimos fracos. E estamos dentro da igreja. Muitas vezes nós sentimos paralíticos dentro da igreja. E nessa noite, Senhor, é noite de milagres. Então nós cremos que o Senhor vai curar a nossa paralisia, remover a nossa cegueira, destruir essa pobreza contagiante que tem nos tocado em várias áreas da vida. Às vezes somos tão bons em alguma coisa e tão fracos em outras. Às vezes somos tão ricos em uma área, mas tão miserável em outras áreas. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Libera o teu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, possa tocar agora nessas pessoas, tocar nessas vidas, nesses irmãos, e eles possam agora ser curados pelo teu poder. Porque estamos dizendo o que Pedro e João disseram: olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda, anda, oh aleluia Senhor, oh aleluia Senhor, vai tocando nessas vidas. Você que está aí no banco, levanta a sua mão, vai recebendo a sua bênção, o seu milagre. Talvez por algum motivo você não veio, mas a bênção está para aqueles que estão aqui neste auditório, ouvindo a palavra de Deus, refletindo na sua vida, sabendo que Deus pode suprir completamente com seu insondável amor, imensurável amor. Oh Deus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós cremos no milagre, recebemos o milagre, tomamos posse dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem está se sentindo livre para andar, saltar e glorificar a Deus, aí dá um glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.